Meu amigo Padre Gervan, tudo bem, cara? Como é que tá? Olá, Pedro, tudo bem, graças a Deus, aqui nesse meio de coronavírus, de quarentena, mas graças a Deus tudo em paz. Falando diretamente da grande Nashville, né? Exatamente, estou na diocese, né, hoje eu estou aqui em outra cidade, estou em Cookeville, que é uma cidade mais ou menos a 1h30 da capital do estado. Nashville é a capital do Tennessee, né? Se eu sei um pouco de geografia americana, mas você mora em Nashville ou você mora em Cookeville? Eu moro em Nashville, Ah, sim, essa casa aí que você está, então, é o quê? A diocese que você está hospedado? É uma paróquia da diocese, outra paróquia. Ah, tá. Legal, cara. Eu vi uma coisa muito... foi ontem, eu acho, que você deu um passeio lindo de helicóptero, né? E fez a benção. Quinta-feira de manhã a gente... foi quinta. Foi quinta-feira. A história surgiu, foi assim, a gente viu um vídeo de alguns padres, eu acredito que na Itália, fazendo isso, né? Tendo uma procissão, levando o Santíssimo em procissão. E essa pessoa que eu conheço, ele tem um avião e ele pegou e botou essa imagem no Facebook dizendo a gente deveria fazer alguma coisa. E imediatamente eu peguei e vi essa imagem e disse, a mim, né? Eu tô dentro, vamos fazer. E aí isso foi na segunda-feira. Sim. E na segunda-feira, segunda, terça e quarta, o clima estava um pouco, o tempo estava um pouco complicado aqui. E aí na quinta-feira tinha esse tempo perfeito. E aí a gente pegou e fez isso. Na quinta-feira de manhã, eu fui para essa outra cidade chamada Dixon, que é onde esse senhor mora. E de lá, a gente tomou um avião e fez um sobrevoo sobre toda a diocese, né? Uma das coisas que aconteceu que no comecinho de março, a gente teve outra tragédia aqui na diocese, que foi um tornado. Sim. Né, que devastou, que matou, acho que foram 25 pessoas. Então a gente acabou tendo essa oportunidade de fazer essa visita, essa procissão aérea. Sim. Rezando por essas pessoas que foram atingidas tanto pelo tornado quanto pela questão do coronavírus agora. Dava para ver os destroços do tornado ainda? Dava, sim. A gente começou fazendo esse trajeto, né, sobrevoando a diocese, e quando a gente estava voltando, e a gente, engraçado que a gente sobrevoou sobre Cookeville, que é onde eu estou agora. E voltando e aqui nessa cidade que eu estou, em Cookeville, foi realmente onde foi grande número de pessoas atingidas pelo tornado. Então, a gente voando daqui para Nashville, a gente conseguiu ver várias casas com plásticos né, sobre os telhados. A gente voou como se fosse na direção oposta de que o tornado veio. Qual é o perímetro, mais ou menos, que você sobrevoou, assim, de milhas? Nós sobrevoamos na faixa de 400 milhas. Que é um absurdo. Em quilômetros deve dar o quê? Quase 1.000 quilômetros, sei lá. Mais ou menos isso. Né, 400 milhas e o voo durou 2 horas e 20. E aí, o Tennessee costuma ter tornado assim? Eu não... Costuma, sim. Hoje em dia, até em estados que normalmente não tinha, por exemplo, até em Dallas, no Texas, apareceu, né, tornado, que não é uma coisa comum, mas que apareceu. Então, porque eu conheço menos essa parte do sul, mais para dentro, né? Porque sou desses brasileiros que ficam no norte ou na Flórida. No norte ou na Flórida. E aí, minha mãe mora na Flórida, minha família é de Connecticut, a família paterna, então pouca oportunidade de entrar, e eu tenho um sonho de conhecer o Tennessee, em especial Nashville, que é uma cidade muito musical, né? Tem a história da música, que é importantíssima. É chamado de Music City International. Que é a cidade internacional da música. Não só do country, né, que é o berço. Exatamente. É o estado, né, aqui em Nashville a gente tem, né, lugares onde o Elvis Presley gravou seus primeiros, né. Os maiores estúdios do mundo estão aí, inclusive. Exatamente. E mas o que eu estava dizendo é que, em geral, é engraçado que, eu não sei se é por causa do Golfo do México,
Mas a geografia favorece a não ter muito tornado na Flórida. E quando chega ali na altura do Caribe, faz uma curva, ou volta, ou vai por debaixo e aí para em Atlanta, aí vai para dentro, assim, mas não bate muito na Flórida. Às vezes bate, mas não é tão comum. O que eles têm mais são os furacões, né? As asas do furacão não é nem o olho, assim, é só mais a ponta, né? Eu tive uma vez, quando eu estava hospedado na minha mãe, você já tem deve ter 17, 18 anos. Eu estava lá e teve um furacão e quase que ele entrou mesmo com o olho do furacão lá, né, onde a gente estava. E eu não sei por que eu tive que sair, dirigir, alguma coisa, não lembro qual era a situação, e eu estava com o carro da minha mãe. Eu não via absolutamente nada. A tempestade que estava acontecendo era tão forte que a gente estava... E os carros também não paravam, tipo assim, a gente tem que continuar. Então a gente ficava bem devagarzinho, mas não via nada, só chuva mesmo no vidro. E aí o conselho é não dirigir, né? Esperar passar. Mas o troço não estava passando, né? Já peguei umas 2 vezes assim, uma outra também perto da Disney, que a gente teve que fugir para uma loja dessas de souvenir, assim, para comprar uma capa de chuva e tal. Eu estava falando com o padre Cristiano, que é inclusive outro brasileiro, que é o pároco dessa paróquia. E ele dizendo um pouquinho como é que tinha sido, né? Que estava tudo bem, de repente começou a ter uma chuva muito forte, uma tempestade muito forte, depois começou a ter granizo. Sem previsão do tempo, sem avisar nem nada? Não, previsão. Essa é uma das grandes vantagens daqui, né? Porque você, tanto pela questão da comunicação, por jornais, por tudo isso, mas também a questão de que eles têm sirenes, né? Que sim. O pessoal quando vê o noticiário, vê a sirene, ouve a sirene, né? Exatamente. Então, quando você tem a sirene, você já tem que ir pro lugar mais, né, dentro da casa, e no lugar mais, no nível mais baixo da casa. Algumas casas aqui tem, né, porões, então a gente preferência, né? Você vai pro basement e se guarda, né? Fica lá, passa a noite. Mas quando na casa não tem, você procura o compartimento mais interno. Normalmente acaba sendo os banheiros, né? Ou um armário, Sim. Você pode entrar no armário, é recomendado ficar dentro de armário e tal. Rapaz, é assim, o melhor é que seja no piso mais baixo da casa e que seja no lugar mais dentro da casa, né? O mais centro da casa. É tipo terremoto, melhor ficar debaixo da mesa do que qualquer outro lugar da casa, né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes, né, pessoas... E isso é uma coisa aqui, Pedro, que é interessante, porque, né, na escola, tudo isso eu trabalhei numa escola católica, né? Eu fui capelão de uma escola católica por 4 anos. E uma das coisas que a gente faz com os alunos é treinamento para esse tipo de situações, né? Uma vez a gente estava ia começar a rezar a missa, e aí as sirenes começaram a tocar. Então era no começo da escola, né? Então levou todos os estudantes para o lugar seguro, que normalmente são os corredores, até que o perigo passasse. Sim. Então, assim, aquela coisa que, né, até mesmo na cabeça do brasileiro, né, que a gente é super, como se fosse muito preocupado com essa questão. Então, por exemplo, até dentro de casa, todas as pessoas têm um plano de fuga, né? De casa para todos os dias, e tal, né? Se tiver algum incêndio, alguma coisa, a gente se encontra aqui. Se tiver um tornado, a gente se encontra. Então, nos colégios se ensina também para incêndio, né? Então fazem o treinamento. Incêndio, bomba, tiroteio. E aí tem a questão da situação aqui, né? Que é a questão dos tiroteios, tudo isso. A gente, até mesmo na diocese, a gente teve um treinamento alguns meses atrás de como proceder em caso de tiroteios, né? Como fazer, o que fazer. Se alguém invadir o colégio matando geral. Se alguém invadir o colégio, se alguém invadir a paróquia. Sim. Né, todas essas questões. E uma das coisas... E quem ensina isso é o quê? O bombeiro, a polícia? Quem é? Rapaz, tem de tudo um pouco. Tem bombeiro, tem polícia, tem pessoas, empresas especializadas nessa questão hoje em dia. Eu estou perguntando isso porque eu, como gosto de jiu-jitsu, você sabe, a família Grace, que é a fundadora do jiu-jitsu brasileiro, eles fazem nos Estados Unidos, eles são da Califórnia,
E eles têm uma série de reconhecimentos e placas já entregues pelo governo, pela prefeitura, pela polícia, pelos Navy SEALs de reconhecimento, porque eles introduziram o self-defense, né, a defesa pessoal, na técnica do jiu-jitsu para a polícia. Então, porque você vê, a gente que é brasileiro pensa, a polícia americana é super bem treinada. Realmente, uma parada nossa é maravilhosa, mas eles muitas vezes, em muitos estados, não têm treinamento. E aí você acaba vendo eles usando o uso do excesso de força, de arma, porque não tem um controle sobre o suspeito e a vítima ali. Quando você tem essa técnica de self-defense, você consegue mobilizar a pessoa sem machucar ela até, sem exceder, né? Mas, diga. É interessante isso daí, porque às vezes, uma das coisas que a gente sempre ouve, né, que muitas vezes os policiais dizem, você tenta mirar nas pernas, né? Tem um diácono na nossa paróquia que ele era policial, né, aposentado. Ele dizia, não tem isso não. O negócio é, se tiver em risco, a gente vai tentar atirar para parar a pessoa, entendeu? Se você tiver sob ameaça, você tem que parar ela. Situação de risco é de pegar... Mas depende, e aí a lei vai beneficiar ou não. Tipo, a situação você não deveria, né, ter uso de força, tiro no coração, sei lá, na cabeça. E é o uso de força, mas tem toda essa questão mas essa questão do treinamento de anti-tiroteio, essas coisas, essa pessoa que veio dar o treinamento pra gente, ele é um policial aposentado. Local daí, né? Exatamente. Agora, você que está há muito tempo aí, me diz uma coisa. Por que os lugares, os estados que têm mais suscetibilidade de... Falei certo a palavra? Suscetibilidade. De terremoto e furacão, por que as casas são tão frágeis? São feitas de drywall e sai tudo voando. Essa é uma questão que realmente... Eu acho, Pedro, eu estava falando isso hoje com o padre Cristiano, independente do que fosse, a força do furacão, não tem tijolo que... não sei, que consiga, né? A gente teve, nesse furacão que passou, teve uma igreja, a igreja da Assunção, aqui na nossa diocese, em Nashville. E o que aconteceu foi, logo que as sirenes tocaram tudo, o padre conseguiu ir da casa dele para a paróquia, para a igreja, tirar o Santíssimo Sacramento do sacrário, né, e levar para casa com ele. Assim que ele saiu, a gente não tem certeza o que foi, mas algum pedaço de metal, algum pedaço de alguma coisa, entrou pela força dos ventos, né, entrou pela parede da sacristia, arrebentou o armário e entrou, parecia, realmente você vendo assim a questão, parecia uma bola de canhão mesmo, e bateu no controle dos sinos. Caramba, ainda bem que não pegou o Santíssimo, né? E essa força, né, esse vento entrou, e foi o que aconteceu. A igreja, quando esse vento do tornado entrou, o teto da igreja como que levantou. E separou. Nossa, mas assim, uma violência incrível, né? A parede do teto da igreja. E assim, a gente hoje, né, eu tive a oportunidade de ir lá visitar essa paróquia, tem mais ou menos assim 2-3 centímetros o teto está só sustentado, ninguém sabe como, e a parede está... Então, assim, é uma questão de... E a igreja é bem feita de concreto, tijolos? Igreja de tijolo, uma das igrejas mais velhas da diocese, e não teve concreto ou tijolo que sustentasse. Então, eu acho que a gente não tem noção da força, né? Assim, na época que o tornado estava aqui, eu estava em missão com meus estudantes no Peru. Então, eu não vi, né, eu vi vídeos, vi essas coisas todas, mas não vi até... Eu passei 2 semanas no Peru com os estudantes em missão, com a comunidade Beatitudes. Você fala castelhano bem? Falo. Se vira, né?
Me viro, falo, quando eu fui no seminário, eu participei de um seminário que ele era bilíngue. Então a gente tinha no final do seminário, e tinha muitos mexicanos e da América do Sul, e o objetivo era que ao final do seminário, todo mundo que participasse desse programa conseguiria pregar e fazer todos os sacramentos nas duas línguas. Entendi. Falar nisso, eu estou te cortando, não? Você estava falando alguma outra coisa? Não. Estava falando, nem sei mais o que eu estava falando. Não, é porque eu vou pegando os ganchos, aí eu vou esquecendo, de repente você está falando outra coisa, mas é porque eu estou aproveitando essa oportunidade, algumas coisas já sei, mas eu vou perguntar de qualquer modo, e outras eu quero saber mesmo. Como é que foi? Por que você foi parar nos Estados Unidos? A minha história daqui foi uma história interessante. Eu era membro da comunidade Shalom, né, fui discípulo, que agora é discípulo, na época era noviço, né, da comunidade de vida. Segundo ano? Morei 2 anos em Salvador, como comunidade de vida, como postulante. Fui foi pro noviciado? Pro noviciado, né, que agora é discipulado em Quixadá. Né, passei quase o ano todo lá e um dia os formadores decidiram que era tempo para que eu voltasse para casa, né? E sem entender muito, sim, escutei, né, como voz de Deus. Fui para a comunidade de Aliança, passei 6, 7 anos na comunidade de Aliança, e durante esse período da comunidade de vida, Deus colocava no meu coração em relação ao meu estado de vida, né, em relação ao sacerdócio. Mas a gente sabe que na comunidade de vida isso é um processo que se fala depois, no segundo ano de discipulado, onde, né, você vai realmente discernir o seu estado de vida. Então eu estava, né, como Maria, guardando tudo aquilo no meu coração. Até é prudente, ao meu ver. Exatamente, porque primeiro você, né, como membros da comunidade de Shalom, você precisa se fortalecer no carisma. Entender as coisas, se organizar mentalmente, espiritualmente e tudo, né? Exatamente. Crescer, você é muito novo ainda e tal. Né? Exatamente. E aí, foi quando, né, eu retornei para Fortaleza, voltei, dei entrada no pedido para entrar na comunidade de Aliança e né, entrei como discípulo de segundo ano, noviço de segundo ano, numa célula comunitária, e nesse período eu já tinha aquele chamado de Deus no meu coração. No ano que eu fiz o meu seminário, uma pessoa veio rezar por mim, né, e disse que Deus estava me chamando a ser pescador de homens. Eu disse, que legal, o que é que isso quer dizer? Não era... Né, no seminário lá no começo, então? Né? Lá no começo, dia 21 de maio do ano 2000, lá na casa Mãe de Deus, lá na Gonçalves Leite 501. Sim. A galera da antiga que passou por essa casa. Exatamente. E aí, né, mas enfim, voltei da comunidade de vida, retornei, eu tinha deixado o curso de turismo na Universidade de Fortaleza para ser missionário, voltei e terminei meu curso, e nesse período, por meio de formação pessoal, de adoração, de oração, tudo, eu percebi que o meu chamado, né, o meu estado de vida era o sacerdócio. Sim. Mas aí veio a nova complicação, que eu era membro de Aliança e, pelos estatutos da comunidade, membro da comunidade de Aliança teria que ser ligado à diocese. Então, busquei a diocese, foi na época que eu terminei o curso de turismo, me formei, né, mas naquele momento eu já realmente sabia que Deus estava me chamando, né, ao sacerdócio. Não sabia ainda como. Comecei a participar do vocacional diocesano, né, por 2 anos, e ao mesmo tempo, como já o que eles chamam, né, de vocação tardia, tinha 32, 33 anos, não, tinha menos que isso, vixe, nem sei quantos anos. Não pode ser tudo isso. Tinha 22 anos, 23 anos. Aí sim, já. Né? Não, 23. Eu sei lá. Com certeza não era 33. Não era, eu me ordenei com 33. Mas, enfim, eu tinha 26 anos. Isso. E aí fui, né, comecei a estudar filosofia no ITEP, né, na Faculdade Católica de Fortaleza, junto com os seminaristas, sendo membro da comunidade de Aliança, e durante 2 anos a Arquidiocese de Fortaleza
não sabia muito bem como lidar com a situação. Enfim, chegou um ponto que, né, os autoridades da diocese disseram que eu poderia entrar, né, no seminário da diocese, mas eu teria que sair da comunidade Shalom, porque não poderia estar nos dois ao mesmo tempo. Foi quando eu fui falar com o arcebispo de Fortaleza. Ele disse, não, os estatutos de vocês, né, realmente dizem que você pode participar dos dois. Enfim, entrei com um pouquinho de né, gosto amargo dos formadores do seminário, porque sim, né, eu fui conversar com o arcebispo, e logo depois, depois de 6 meses, foi até o ano alguns anos atrás, teve aquele ano do sacerdócio, né? Eu lembro que a gente foi para a catedral, teve a celebração bonita do ano do sacerdote. Quando a gente voltou para casa, eu fui informado que eu estava sendo desligado do seminário. Ué? Aí eu disse, mas por quê? Não teve muita resposta, porque sim. E aí, né, eu saí, e naquele momento verdadeiramente eu tive uma conversa muito interessante com Jesus, né? Eu disse o seguinte, Senhor, I'm done, né? Para mim, chega. O que eu podia fazer, o que eu poderia fazer, né? Se você realmente tem esse chamado na minha vida, se você realmente quer que eu seja padre, resolva, porque eu tô fora. Sim. E aí foi quando eu saí, né? A comunidade Shalom também, nesse momento, foi era uma situação muito delicada, né, como o arcebispo, o relacionamento da comunidade com o arcebispo, tudo isso. Sim. Enfim, depois de alguns meses, a minha família americana, eu tinha sido estudante de intercâmbio exatamente nessa cidade que eu estou agora, e eles me chamaram e disseram, olha, você nunca mais veio visitar a gente? Eu digo, olha, eu estou meio liso agora, não tenho como ir visitar. E aí eles disseram, olha, a gente tem umas milhas que está se vencendo, você quer vir? Eu digo, na hora. Claro, imagina. Eu vim, né? E aí, nesse momento, eu fui rezar, Senhor, como é isso, né? Sim. No meio dessa situação, o que tu quer fazer, né, nessa viagem? Foi quando eu fui rezar e Deus colocou muito claro no meu coração que Ele queria trabalhar na minha vocação. E aí eu mandei um e-mail, né, para a diocese daqui de Nashville, nunca recebi nenhuma resposta e tudo. E aí aqui, como na época eu era consagrado na comunidade de aliança, então indo para a missa todo dia. E um dia, eu fui passar 2 semanas, exatamente no período do Carnaval, 2010. Então, nos últimos dias que eu estava aqui, na segunda ou terça-feira, eu conversei com o pároco, com o vigário da paróquia, e disse, olha, como é que faz para ser seminarista aqui? Eu já tinha terminado a filosofia, estava esperando, né? Mas você foi para tirar uma folga de 2 semanas? Eu vim para férias, eu vim de férias. Né? Tipo, a comunidade, eu vou tirar férias, beleza. Aí você foi... Tirei 2 semanas de férias e vim. E assim, eu vim para visitar minha família americana, não tinha nenhuma entrevista, não tinha nada, né? Eu mandei um e-mail, mas esse e-mail nunca foi respondido. Aí esse padre daqui, essa paróquia era uma paróquia salvatoriana, né? Se você quer ser salvatoriano, disse, não, eu quero ser diocesano. O que é isso? O que é salvatoriano? Salvatoriano é uma congregação religiosa, como os franciscanos, como os, né? Sim. E aí eu disse, não, eu quero ser diocesano. Aí depois converso com essa pessoa aqui, que era a pessoa que era responsável pela vocação, pela pastoral vocacional daqui da diocese. Liguei para ele no outro dia, na outra manhã ele veio, né? Como eu disse, a cidade daqui é 1h30 de Nashville, da capital. Aí a gente conversou. Foi uma conversa muito, muito boa. Eu disse como é que estava a minha situação, o que era, como é que não era, tudo isso. E ele disse, olha, para mim parece tudo bem, a gente tem só que conversar com o bispo. Aí a gente ligou, o bispo não estava no escritório, e aí a gente, tudo bem, ele disse, olha, eu vou chegar lá, vou conversar com o bispo, mas, assim, no que eu posso dizer, vai dar certo isso daí, né? A gente só precisa, mas você precisa conversar com o bispo, porque o bispo era realmente o diretor vocacional da diocese. E por ser estrangeiro não tinha impedimento nenhum de cursar e estar. Não, até porque aqui, né, na igreja nos Estados Unidos está crescendo muito o número de hispanos,
né, pessoas que falam espanhol. Sim. Então, assim, era até bom, né? Era uma possibilidade extra para eles, porque eu, sendo brasileiro, né, eu não falo espanhol não, mas eu estudei um pouquinho de espanhol, mas... Enfim, o bispo, quando a gente já estava se despedindo, o bispo liga, né, e diz, o que está acontecendo aí? O Tom Samurai explicou tudo, e o bispo disse, legal, eu vou lhe visitar amanhã. Eu disse, não, seu bispo, pode deixar, eu vou. Aí o meu pai americano, né, me dirigiu para Nashville, me fui encontrar com o bispo, tive uma reunião com ele de mais ou menos 2 horas. Eu imagino o bispo indo te visitar, né? O bispo, ele assim, para vocações, o bispo ele... Sensacional, exemplo, se ele conhecia uma pessoa, dizia, começa não, Pedro, a gente tá precisando de um padre Pedro na diocese. Sim. Era questão, realmente, ele era, para vocações, era assim, era a prioridade dele mesmo. Que ótimo isso. Foram ordenados 9 sacerdotes. Né? E a diocese da gente é uma diocese que é pequena, só 3% da população é católica. Então, assim, 9 sacerdotes serem ordenados é, assim, um grande... Como assim, 3% só? 3% da população no estado, da região geográfica da população, da diocese, da área geográfica da diocese, só 3%. E o pessoal, o resto é agnóstico? Não, aqui também tem muita questão do Southern Baptist. Sim, porque tem muito batista, é verdade, no então sul. É aqui onde surgiu, é aqui onde tem a Convenção Batista, tudo isso é aqui. Mas, enfim, assim, em algumas cidades como Nashville ou cidades grandes, chega a mais ou menos 10% da população. Mas, enfim, conversei com o bispo, tudo isso, né, entreguei ele entregou a documentação, comecei a preencher, comecei a pedir cartas de recomendação de pessoas que me conheciam aqui, tudo, voltei para o Brasil, mandei toda a minha documentação e fiquei esperando, né, e aí, eu me lembro quando a minha formadora comunitária, né, conversando com ela, disse, olha, surgiu essa oportunidade, eu posso ir falar com o bispo? Ela disse, pode. Então, assim, tudo cara, né, acompanhando, né, na maneira das minhas autoridades, tudo isso. Enfim, isso foi em março, quando foi em julho, chegou a resposta que eu que eu tinha sido aceito, né, no seminário aqui, e que eu iria ser enviado para San Antonio, no Texas, e que eu tinha que, né, preencher essa documentação para o seminário e para a faculdade. E como eu já tinha feito filosofia, eu ia diretamente para o mestrado em teologia. Quer dizer, mas então teologia é só no mestrado ou você já tinha feito teologia antes, no bacharelado? Não, aqui como eles fazem, né, o college, né, que é o bacharelado, eles fazem em filosofia. E depois mestrado. Como eu já tinha um bacharelado em filosofia e um bacharelado em turismo, eu entrei direto no mestrado. Falar em turismo, só um parênteses, você com certeza sabe que foi super providência de Deus você ter estudado turismo. Por causa do intercâmbio, por causa do idioma e da possibilidade de sair do país e tal. E eu me lembro, Pedro, que uma vez eu ainda era postulante da Comunidade de Vida, eu morava em Salvador. E eu lembro um dia que Deus, na minha oração, colocou, né, que eu iria morar nos Estados Unidos. E foi na época que a comunidade estava começando a falar de montar alguma... internacionalização. Né? E eu dizia, claro, eu sou a pessoa perfeita, né? Porque eu já falo inglês, não sei o quê. E como é engraçado que os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos planos. Né? Que realmente a promessa de Deus se cumpriu, mas de uma maneira totalmente diferente não, mas eu jamais imaginaria, enfim. Mas aí foi quando, né, mandei minha documentação, tudo, fui aceito no seminário. E o Shalom já esperava que você, a essa altura, pedisse para sair da comunidade, né? Já estava. E aí foi aquele negócio que, né, e aí as autoridades sabiam tudo. Foi quando saiu a resposta, eu, né, falei, e aí? E a comunidade disse, não, como não tem comunidade em nenhum lugar próximo onde você está, se você quiser ir, você pode ir, mas você vai precisar pedir desligamento da comunidade. Mas amigável, sem problemas e sem nada. Como é? De forma amigável e sem problemas. Sim, né? Eu lembro que, né, a minha carta, quando eu mandei a carta para Moisés, né, pedindo desligamento, que eu já era consagrado à comunidade, já era
Consagrada é que chama? Não. Consagrada. Consagrada da comunidade. E né, eu pedi assim, olha, eu estou pedindo esse desligamento não porque eu não tenho vocação, eu sei que eu sou Shalom, mas essa foi a única opção que a comunidade me deu. Então, né, isso rezando com o meu formador pessoal, na época era o Padre Marcos, que era o meu formador pessoal, né, e Deus confirmando, e Deus e não. Então eu disse, quer saber de uma coisa? Essa é a oportunidade que eu estava esperando, e se Deus realmente colocou isso, eu vou. Né? Meus pais ficaram um pouco desesperados, né? Porque como é que você vai? Eu vou, né? Acreditando que é a vontade de Deus para minha vida. Se não der certo, porque eles esperavam que você fosse continuar em Fortaleza morando com eles, ou você sendo um padre da comunidade teria o próprio... Eu acho que eles não nesse ponto, né? Porque quando eu saí do seminário e terminei a filosofia fora do seminário, eu acho que ninguém sabia qual era o próximo passo a se dar, né? Eu sabia do chamado de Deus na minha vida. Não, e estranho, assim, eu não sei se eu, no teu lugar, teria... É uma coisa de vocação mesmo. Insistido. Se me tiraram do seminário, bicho, como é que... Mas sabe o que é, Pedro? Uma das coisas que eu sempre falava, eu tinha milhares de razões para abandonar isso daí. Mas eu tinha uma razão para permanecer. Sim. E a razão para permanecer é porque eu sabia que essa era a vontade de Deus para minha vida. Isso é que é o essencial, você ter intimidade para poder escutar o que Deus diz e não ficar na confusão, né? Exatamente. Então assim, eu disse, Senhor, eu sei que eu não consigo ver nada. Né? Como tu estava dizendo quando você estava no meio daquele tornado, no meio do furacão, eu não consigo ver nada. Mas eu sei no meu coração, eu sei através da minha vida de oração, eu sei através da minha intimidade contigo, que você está me chamando a algo e minha vida agora tem o Salmo 115 que diz, né, que eu poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Sim. E esse Salmo foi um Salmo que foi muito, durante toda a minha vocação, toda a minha vida, né, não tem nada que eu possa retribuir ao Senhor Deus, a não ser a minha própria vida. Isso constrange, mas isso também liberta, né, porque a gente não... Com certeza. Não, né? E você não tem de onde tirar. As pessoas olhavam e diziam, mas como assim? Desista, né? Tinha uma professora minha que ela dizia, Gervan, desista, você tem tudo para ser um profissional, né, de talento, né? E eu dizia, eu não posso, porque mesmo no meio disso que eu não consigo entender, que eu não consigo enxergar, que eu não consigo saber o porquê que isso está acontecendo, sim, eu sei que a voz de Deus é aquela voz que é a voz que... Por isso que a gente precisa rezar, por isso que a gente precisa... Justamente. Ela é inconfundível. Então você está no meio de um monte de coisa contraditória, mas a voz de Deus fala... Por isso que você precisa sempre ter o foco, o seu olhar fixo no Senhor. Porque mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das provações... Eu sabia, a minha mãe que dizia, né? Eu tinha muito medo com você, porque você estava perdido. Eu disse, não, mãe, eu não estava perdido. Eu sabia onde eu estava indo. A situação estava meio caótica. Mas... É tipo como a gente tem o Waze hoje, né? O Waze. Tem muito trânsito, então você vai fazendo os É a rota, né? Mudando, por quê? Porque desvio de trajeto e tal. Vai fazendo os desvios para encontrar, mas a voz, eu sabia onde é que eu iria chegar, né? Eu sabia onde é que o chamado de Deus estava na minha vida. Isso é muito interessante, você foi descobrindo lá perto do seminário e mais foi confirmando no discipulado e tal, mas eu fico curioso como é que foi o processo. Como é que você se tocou, sou chamado a ser padre mesmo, entendeu? Eu tava, e é interessante, porque hoje em dia eu sou capelão da pastoral universitária aqui na diocese. Né? E foi justamente, né, o Shalom tinha uma ação evangelizadora dentro da Unifor, que por causa desse grupo de oração que existia lá, né, promoveram um seminário de vida no Espírito Santo. E esse seminário de vida no Espírito Santo foi dia 20 e 21 de maio do ano 2000, que mudou minha vida para sempre, né? Sim. Que foi onde eu descobri que primeiro eu sou amado por Deus. Sim. Não importa o que, eu sou amado por Deus.
por causa do meu pecado, mas que Deus não é o pecado, é a salvação, que Deus não me deixa, não me abandona e está sempre junto de mim. Então toda a questão do seminário de vida no Espírito Santo, né? Foi fundamental para você entender. Mas eu me lembro que um dia a gente começou a ter missa, que foi na época que o padre Marcos Chagas de Fortaleza, que hoje ele está em Quixadá, mas ele estava em Fortaleza. Eu conheci ele, eu acho. Homem de Deus. E a gente começou a ter missa toda semana lá na Unifor. E eu lembro que uma dessas semanas, eu sempre estava engajado nessas missas, em tudo isso. E eu lembro, eu era da liturgia, então eu estava, pegava todas as coisas da liturgia, organizava a missa e servia como acólito, né? E eu lembro que um dia eu estava servindo a missa, sim, segurando o microfone para o padre, e ele, na elevação, de uma maneira assim, bem simples, bem besta, né? Eu vi meu reflexo no cálice. Sim, interessante. E de uma maneira concreta, simples, foi como Jesus falando no meu coração, e eu dizia, eu acho que eu conseguiria passar o resto da minha vida fazendo isso. Caramba. Né, por ver a minha imagem, né, naquele cálice. E é engraçado que hoje mesmo eu estava celebrando missa nessa paróquia que, né, e quando eu, né, fiz a elevação, porque aqui, como acho que aí no Brasil todas as missas agora são online, né, tudo isso. Mas mais uma vez, né, eu vi minha imagem no cálice e mais uma vez eu como que reafirmo o chamado de Deus na minha vida e disse, Senhor, eu quero, né, Senhor, eu quero pelo resto da minha vida fazer isso, eu quero estar ao seu lado, eu quero. Então, é como um casamento. Com certeza, é como eu ia dizer, né? Como, por exemplo, a Cibele, a primeira vez que você viu a Cibele, você diz, poxa, tem todas essas outras mulheres no mundo. Isso. Mas de todas essas mulheres eu escolho essa. E essa vai ser a minha esposa. Então, essa mesma né, dinâmica, essa mesma... Então, tem dia que cansa, né? Com certeza. Fazendo um paralelo, né, com casamentos, claro. Com certeza. Pedro, tem dias que, né, eu chego em casa cansado, né, morto, exausto. E assim, o trabalho que eu faço é um trabalho que os horários são bem, bem complicados, né? Porque estudantes universitários daqui, eles não gostam muito de fazer nada de manhã. Sim, então, às vezes, 10, 11 horas da noite, eu estou fazendo direcionamento espiritual. Às vezes, 11 horas da noite, estou acabado, querendo ir embora. Aí chega um padre, a gente pode conversar? Claro, volto para o escritório e, né, às vezes, meia-noite e meia, estou saindo do escritório. Mas muito nesse sentido, né, sim, eu estou cansado, mas é aquele cansaço que tem um fundamento, é aquele cansaço que eu estou cansado, mas é um cansaço que não é um que é bom, né? É o cansaço do combate combatido, né? Eu estava perguntando isso porque eu confesso que eu às vezes fico constrangido eu fico pensando, será que eu estou importunando o padre quando eu estou confessando? Eu tenho certeza que ele ouviu centenas de vezes a mesma coisa, entendeu? Então, mas eu já meio que chego assim, olha, você me desculpa, mas mais uma vez você vai ter que ouvir isso. Né? Uma das coisas que a gente, né, que eles sempre falam aqui, né, que talvez ninguém vai lhe chamar de papai, mas muitas pessoas vão lhe chamar de padre, né? Porque no inglês ele tem father, né? Maybe not a lot of people going to call you daddy, but a lot of people going to call you father, né? Talvez ninguém vai lhe chamar de papai, mas pessoas vão lhe chamar de padre, né? E eu acho que uma das coisas, né, uma resposta quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu estou lhe importunando? Não. Você vindo se confessar, você vindo fazer isso, você está me ajudando a viver o chamado que Deus me faz a cada dia. E porque você vem a se confessar, porque... E assim, sabe, Pedro, eu acho que a questão do sacerdócio é uma questão tão fantástica, porque
muitas vezes o que acontece? O tipo de conversas que a gente tem com as pessoas são conversas tão profundas Sim. que aquela pessoa nunca teve aquela conversa com o pai ou a mãe dele. Né? São conversas de eu estou, né, com dificuldade nisso, então eles realmente assim escancaram, né, a alma para, né, a gente como, né, uma das coisas que eu dizia, eu tenho muitos filhos, né, muitos filhos espirituais, e realmente é isso que me faz completo, essa questão dessa paternidade espiritual, de estar disponível, de estar, né, verdadeiramente disponível para aqueles que são meus filhos espirituais, minhas filhas espirituais. Então, deve dar a sensação de plenitude, assim, eu estou vivendo plenamente aquilo que eu, a vida toda, me preparei e Deus quis que eu vivesse, né? Com certeza. Então, é um cansaço bom, né? É um cansaço bom e, claro, vai ter dias, né, que, né, você está estressado, que você está querendo, né, claro que isso é próprio do ser humano, né, e você olha para si e diz, meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida, né, provavelmente não, mas tem essa questão de não, você... tem dias difíceis, mas qualquer pessoa, seja esposa, ou seja amigo, ou parente, ou pai, filho. Exatamente, e aí pra gente, né, nesses dias é o que a gente vai, né, por causa da nossa vida de oração, por causa dos sacramentos, de tudo isso que a gente vai, né, realmente não, ou até mesmo tem pessoas, né, que a gente tem que se relacionar nas paróquias, ou até mesmo na diocese, tudo isso, que são pessoas complicadas, que são pessoas que não gostam da gente, né. Tava falando com uma pessoa ontem, essa pessoa no meu Facebook, que tudo que eu falo, nada é bom para ela, né, sempre essa pessoa chega e aí eu estava falando com outra pessoa sobre ela, eu disse, menina, eu vou bloquear essa pessoa, porque essa pessoa, né, então assim, pessoas difíceis sempre tem, né, é próprio do ser humano de ser difícil, e do mesmo jeito que eu acho que tem pessoas que me acham difícil, que não gostam de mim, né, uma das coisas que eu digo sempre na pastoral universitária é dizer, não estou aqui para fazer ninguém feliz, eu estou aqui para lhe fazer santo. Eu estou aqui para lhe ajudar a ir para o céu. Não, para fazer feliz no sentido máximo, e não para te alegrar momentaneamente. Por exemplo, é igual aos seus filhos, você não vai dar tudo para eles porque eles querem. Né? Se eles vão, né, eu quero botar o meu dedo na tomada, você não vai deixar o menino botar o dedo na tomada só porque ele quer botar o dedo na tomada. Exatamente. E às vezes, né, o que eu digo para eles, às vezes eu vou dizer um não para você, e às vezes eu vou poder explicar por que você vai receber um não. Mas às vezes eu vou ter que dizer não e eu não vou poder explicar para você porque eu tenho muitas informações. Porque eu te amo e você não vai entender. Né? Exatamente. Então, né, é aquela coisa, né? E eu disse desde o começo, quando a gente né, tem a pastoral universitária tem muitos estudantes que né, tem um presidente, vice-presidente, toda essa questão. Mas, né, eu sempre dizia, aqui essa pastoral é uma pastoral que ela não é necessariamente dirigida por alunos. Né? Tudo que a gente faz, a gente tem em mente os alunos. Mas, né, o chefe daqui é o bispo. E como ele não pode estar aqui todo o tempo, eu estou aqui para, em nome dele, né, da melhor maneira possível. Qual o nome da tua função? Hã? Qual o nome do cargo que você ocupa? Eu sou capelão. Capelão, isso. E também isso é o meu primeiro, né? Outra coisa que eu faço, eu sou mestre de cerimônias do bispo daqui. Então, toda vez que ele vai para algum lugar, qualquer coisa de liturgia, eu acompanho ele. Né? E também sou vigário da Catedral de Fortaleza, da Catedral de Nashville. Ato falho? Não sei. Não sei, né? Mas eu tava... de Nashville. De Nashville, que é até mais chique dizer Nashville. Agora, eu já te perguntei isso milhões de vezes pessoalmente, mas eu preciso registrar aqui. Confissão online nunca vai rolar mesmo? Você pode se confessar online. Eu só não posso lhe absolver online. Se você quiser se confessar, a gente pode até começar agora. Vou pegar a minha estola. Mas, infelizmente, né, em relação a como a gente está hoje na igreja, tudo isso, você precisa realmente estar pessoa a pessoa.
Principalmente, Pedro, porque a gente sabe que a tecnologia está avançando, tudo isso, mas é um sacramento tão profundo que a gente não pode permitir que qualquer... Né? Claro que o padre poderia gravar, você poderia gravar, então, né? Então assim, tem toda essa questão que você está falando do sigilo, né? Do sigilo, exatamente. A questão da confissão, Pedro, é tão profunda. Primeiro porque, graças a Deus, acho que o padre tem cabeça né, que não consegue. Eu não consigo nem acompanhar os meus próprios pecados. Quanto mais, às vezes a gente, quando vai para confessar, esse padre vai lembrar, não lembra. Isso é reconfortante saber. Eu ouço tanta confissão, porque depois da quarta confissão, eu não, mesmo já que eu tente, você não consegue, essa pessoa, não, é tanta coisa, e Deus dá a graça, né? Porque se não fosse por isso, a gente estava tudo doido, né? Os padres, tudo pior do que ração, doidão. Mas a gente tinha com uma cara de ele vai lembrar, né? Não se assim. E é uma coisa tão assim, que, por exemplo, eu tenho pessoas que são meus diretores, eu sou o diretor espiritual deles, né? Sim. Mesmo que eles falem alguma coisa na confissão, por exemplo, eu ouvi sua confissão. O que você falou na confissão, eu não posso falar nem de volta para você. Caramba! Interessante isso. É o sigilo e o selo da confissão. É para não criar nenhum hábito de, por acaso, um dia falar alguma coisa. Você não fala nem para a própria pessoa. Às vezes, quando eu estou conversando com um diretor, com uma pessoa que eu sou diretor espiritual, eu dizer, olha, isso você está falando comigo em confissão. Eu não posso trazer isso de volta no seu direcionamento espiritual. Então, se você quiser conversar sobre esse aspecto da sua vida, você puxa o assunto. Você precisa puxar o assunto e a gente pode conversar. E eu vou ouvir do zero, né? Exatamente. Às vezes, né, quando eu vou me confessar com o padre alguma coisa, e eu falo alguma coisa na confissão, quando a confissão termina, aí eu volto pro padre e diz, olha, padre, só fora da confissão, olha, isso. Porque aí, como está fora do selo da confissão, aí pronto, está valendo, né? Exatamente. Mas no selo da confissão... Então, assim, é um sacramento belíssimo. Não, eu entendo a importância e o sacramento... eu só me preocupo, e por isso que eu já te falei tantas vezes, com as pessoas que não têm acesso, entende? E sempre vai ter no mundo, mas com certeza. Imagina você morrer precisando de confissão e não poder confessar. Com certeza. Mas é por isso, sabe, Pedro, que a gente acha que a gente precisa... Primeiro de tudo, a gente não sabe qual é o dia nem a hora que a gente vai morrer. Né? Primeira coisa que a gente precisa saber. Então, a gente sempre... São Domingos Sávio, ele estava jogando futebol e disseram, São Domingos Sávio, se Jesus voltasse em 5 minutos, o que é que você faria? Continuaria jogando futebol. Ele estava prontinho para receber Jesus, né? Pronto. Então, assim, a gente não pode, como a gente vê na história da igreja, né? E assim, graças a Deus, hoje em dia o sacramento da confissão é um sacramento acessível, né, a cada um de nós. Porque, por exemplo, antigamente, no primeiro, segundo, terceiro século da igreja, você só podia se confessar uma vez. Você se batizava, então os seus pecados seriam... E você teria mais uma vez. Uma vez na vida. E assim, a confissão, você ia se confessava, mas não era assim, reza ali 3 Ave Marias e 3 Pai Nossos. Você passava anos no processo de reconversão. Até a pessoa não voltar a pecar mesmo. Né? Exatamente. Então, assim, graças a Deus, hoje a gente tem esse acesso à confissão de uma maneira tão concreta, de uma maneira tão, né, linda, e muitas vezes a gente fica com medo, né? A gente tem medo. E eu acho que... É verdade. A gente já nasceu num âmbito em que a coisa está ali todo dia, tem várias opções. Você não gostou daquele bar, vai no outro. Um dos compromissos que eu fiz, né, porque eu, né, antes de ser padre, via como é difícil você se confessar, porque os padres, né, alguns padres não estão disponíveis. E uma das coisas que eu prometi a Deus, né, dizer, olha, se eu, né, na época dos transtornos de tudo, se eu chegar a ser padre, uma das coisas que eu jamais vou negar
é o sacramento da confissão. Algumas vezes a pessoa chega 2 minutos da missa, minha filha, não posso, que 2 minutos eu não consigo nem dizer o ato de absolvição. Só se atrasar a missa mesmo, né? Isso fica depois da missa que eu vou, com certeza, eu escuto sua confissão. Mas, né, por quê? Porque eu sei quão importante esse sacramento é, porque eu sei quão importante esse sacramento é na minha vida. Não, eu fico sonhando numa reforma nesse sentido, porque no caso das pessoas que estão em lugares remotos ou países que são proibidos de exercer ou de ser católico, isso e aquilo. Mas não para mim, eu estou aqui... Uma das coisas que eu escutei uma vez, né, que dizia, né, Deus, não é que Deus não chama mais padre, o problema é que a gente não está escutando a voz de Deus. É porque Deus não é incoerente e inconsequente de abandonar a sua igreja com falta de padres. Não, realmente. Mas tem lugar no mundo que não tem. Mas por quê? Por exemplo, uma das coisas aqui, porque o presidente não deixa, ditador, porque o regime e tal. Aí são situações, né? São situações extremas. Mas, por exemplo, né, essa questão da falta de vocações. Eu acho que a falta de vocação, primeiramente, é porque o meu papel como padre é viver a minha vida e a minha vocação como o Senhor me manda. Porque, como padre, eu preciso atrair outras pessoas para Deus. Né? Mas se eu vivo uma vida, né, não sei nem se essa palavra é cretina, ou se eu vivo uma vida, né, dúbia, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, eu não quero ser assim. Do mesmo jeito, hoje em dia, por exemplo, a vocações de irmãs religiosas. Sim. Né? Se a irmã não usa hábito, se a irmã não usa... Por que eu vou querer ser irmã? Então, assim, essa questão, acho que a questão da vocação é o quê? Falta pessoas que realmente vivam a sua vocação do matrimônio. Né? Por que tantas pessoas têm medo de matrimônio? Porque hoje em dia é difícil encontrar pessoas que vivem o matrimônio da maneira que deve ser. Às vezes é porque os nossos pais tiveram um matrimônio que foi, né, desregrado, alguma coisa. Então, assim, a questão da vocação, Deus continua chamando. Nós é que precisamos, né, mais como se tivesse um cotonete espiritual, né, para limpar os ouvidos, tirar a cera, para poder ouvir o chamado de Deus na nossa vida. Porque Deus chama, Deus continua chamando. Deus não é incoerente e consequente de abandonar a sua igreja. Eu achei sensacional o que você falou e isso me abriu para duas coisas, só que eu estou escolhendo qual que eu vou falar primeiro aqui. Para fechar o ciclo daquilo que a gente estava falando no começo, você falou uma coisa interessante que eu fiquei assim... Quer dizer, você hoje ainda se percebe e acredita que você tem a vocação Shalom e não pôde vivê-la por causa das condições e das circunstâncias? Com certeza, eu acho, né? Porque é interessante, porque até mesmo, como eu estava falando antes, né, a gente foi para o Peru e a gente ficou com a comunidade Beatitudes, né? E na comunidade Beatitudes é uma nova comunidade, então eles oram em línguas. Então, a minha vida de oração, a minha espiritualidade é baseada naquilo que eu aprendi quando eu estava aí no Shalom, entendeu? Então, assim, não tem como tirar isso de mim, porque isso é parte de quem eu sou. Não, porque eu entendo também que às vezes a gente passa por momentos na vida e a gente acredita, ou então entende, esse momento, ou depois você vai percebendo, Deus me chamou para estar no Shalom e agora acabou o tempo. Então não quer dizer nem que eu tenha a vocação, mas Deus me quis ali naquele momento, daquele jeito. Uma formação para tudo isso, exatamente. Mas no caso não, você diz, eu sou Shalom e mesmo não estando, né? Exatamente. Isso é o que me deixa curioso de pensar. E hoje, o que você acha? Se tivesse Shalom por aí? Não sei, né? É aquela questão, não sei. Hoje eu estou vivendo aquilo que Deus me chama, acredito que meu chamado de Deus me chama a viver o que eu estou vivendo hoje, né? Tenho os como é que diz? O chamado, mas hoje não tem. Hoje não. Não, então pronto, Não, mas é porque isso me deixou assim, caramba, se eu tivesse na tua situação, eu ia pensar, cara, será que eu mudo para uma diocese que tenha Shalom e aí resolva viver, então, né? Porque tem Shalom nos Estados Unidos agora, em alguns lugares, né? Tá começando a chegar por aqui,
Vai para o Brooklyn, tem Boston e tem, eu acho que... Em Boston, né? Aí, por exemplo, quando eu participei de um curso para padres em Boston, aí fui, visitei a comunidade, né, lá em Boston, e celebrei missa, né? A gente teve um grupo de seminário aberto, né? Participei lá, fiz adoração. Agora, quando eu estava no Peru, visitei a comunidade em Lima também, né? Celebrei missa lá. Então, assim, né, Deus vai dando... E você vem para Fortaleza e participa do acampamento, e aleluia, e etc. Né? Tudo isso. Então, assim, acaba estando junto mesmo, e é sempre muito bem-vindo. E, para não te prender muito, a última coisa que eu estava querendo abordar aqui, que eu li, acho que foi hoje, que você postou, já tem uns dias, This is the lengthiest Lent I ever lented, que é a quaresma mais quaresmal, né? Quaresmal, E eu confirmo, cara, eu fico pensando, será que também é a providência de Deus? Acho que tudo é, né? O corona vi dentro da quaresma, será que na Páscoa ele passa? Né? Não sei, hoje a gente estava aqui na paróquia e né, celebrando missa, e é uma sensação assim, tão esquisita de celebrar missa com a igreja vazia, né? Celebrar missa olhando para uma tela de computador, olhando para um iPad, olhando para um telefone celular. Né? É uma situação assim, diferente. Né? Mas eu acho que conversando com alguém esses dias, eu acho que Deus vai colocar a sede, né, no coração do povo, de muitas vezes a gente né, participar dos sacramentos, participar dessas coisas todas, a gente leva como está... Exatamente. Né? Mas eu acho que agora, quando a gente foi, né, impedido de participar de tudo isso, eu acho que provavelmente a gente vai voltar com uma sede maior. Eu estava, um dos paroquianos da gente lá da catedral, ele passou 2 semanas sem poder comungar tudo isso e participou de uma missa privada e recebeu comunhão. E quando ele estava recebendo a comunhão, ele estava chorando. Né? De aquela saudade de Deus, aquela saudade de receber Jesus sacramentado. Justamente eu estou vivendo isso. Eu gostaria de poder confessar e não tenho oportunidade no momento, né? Assim, talvez no caso extremo eu vá atrás de algum padre do Shalom e tal, mas o ideal é que a gente mantenha a distância e não aconteça. E a saudade da celebração da missa, que eu sempre, confesso, tive dificuldade. Prefiro participar da missa ministrando música, porque aí estou fazendo ali alguma coisa, estou servindo, né? E justamente eu sou um desses que tem percebido a beleza e a importância de participar. E a Cibele também, desde que saiu da reciclagem recentemente, passou a reparticipar da missa todos os dias, e perto de mim eu acabo também estando junto e experimentando. Mas eu acho, Pedro, que Deus tira um bem maior de qualquer coisa que acontece. Né? Deus com certeza tem um bem maior para esse tempo, para a gente. Eu acho que essa sede pelos sacramentos, tudo isso. E eu acho que, estando do lado de cá, né, como padre, é a beleza de que a igreja continua, né? Exatamente. Mesmo que né, faltando uma grande parte, né, porque os fiéis não estão lá, mas a igreja continua sendo a igreja, Jesus continua sendo Jesus, né? Foi linda a bênção do Papa, né, esses dias, exatamente, a palavra que ele deu e tal. Foi da outra coisa que né, essa é onde nós estamos. E uma das coisas que a gente precisa entender é que esse tempo é um tempo de estresse, né, um tempo de luto, né, por tudo aquilo que a gente tinha, especialmente aquelas pessoas que estavam, né, que tinham a Eucaristia diária, tudo isso, tiraram, né? Então, assim, realmente é um luto. E aí, como é que é isso? Como é que eu vou viver isso daí? Então, assim, tem todas as questões que Deus vai colocando né? Deus vai tirar um bem maior do que isso. Como é que vai ser? Não sei. A gente não tem que pensar que Deus botou o vírus na humanidade. A gente tem que pensar que Deus está se aproveitando dessa ocasião para converter a gente, para trazer a gente para perto. Não sei se tu viu, mas ontem
eu não sei exatamente, mas uma pessoa que era agnóstica, que estava escutando, né, a pregação do Papa durante a bênção, e ela colocou alguma coisa que se converteu, que realmente ela acredita naquele momento que aquilo ali é Jesus sacramentado. Caramba, sensacional. Da mesma maneira, né, que assim, quando a gente estava, né, voltando, quando a gente começou a falar, né, voando né, com o Santíssimo Sacramento, foi uma sensação maravilhosa de, né, sabe, essa aqui é a paróquia tal, do pároco tal, né, então eu tive a oportunidade de abençoar aquela paróquia e rezar e rezar por aquela pessoa. Então, indo para a próxima paróquia, essa paróquia aqui é a paróquia do padre tal, e tem esse padre. Então, assim... E todas as pessoas que participam, né? Exatamente. Abençoam todo mundo ali. E a gente conseguiu, né, realmente fazer essa volta na diocese toda, realmente de poder, né, rezar por aquelas pessoas que precisavam e, né, mostrar às pessoas o poder da oração, porque muitas vezes a gente esquece disso, o poder da intercessão. E nessas horas é que a gente vê que só tem isso, só nos resta isso. Então a gente acaba voltando a atenção e o coração. Exatamente. Só falta rezar agora, porque o resto todo não tem mais jeito, né? Se olhar, todos os países do mundo estão infectados. Todos os países do mundo. Isso é assustador, é porque a gente tem tecnologia e tem recurso para poder se salvar, mas nunca teve uma peste global. Exatamente. Nunca. É sem precedente. Assim como é sem precedente você ver um Papa sozinho na Piazza San Pietro, assim, passando sem ninguém, né? E isso é um reflexo, né? Mas, padre, eu quero te agradecer, porque eu sei que agora está uma situação um pouco mais aí, tem amigos, tem pessoas aí precisando de você, e eu quero agradecer pela tua amizade, pelas tuas palavras, e saber que tem alguém aí longe, mas está perto, num país que eu tenho tanto carinho, já morei nos Estados Unidos, e espero que a gente se veja em breve, quando tudo isso passar. Com certeza, quando o coronavírus for extinto, né? Vem nos visitar aqui. A gente ainda tive que cancelar. Uma das coisas que a gente tem aqui, né, é que brasileiro está em todo lugar. Então a gente tem uma comunidade brasileira aqui em Nashville. A gente tem uma missa em português, né, na segundo domingo do mês. E é bem interessante, né? A gente é interessante de poder, né? Ótimo que a Cibele vai se sentir em casa, né? Porque ela não... Com certeza. Quando vocês vierem, tenha certeza que esteja aqui no segundo domingo do mês. Para estar aqui cantando e tocando com a gente. Obrigado, padre, a sua bênção. Deus abençoe e a gente se vê. Beleza. Um abração. Obrigado. Mais felicidade.